Irmãos, primeira coisa que eu vou dizer para vocês hoje é que eu vou terminar no horário. Glória a Deus por isso. Só que para eu terminar no horário, eu preciso que vocês preguem comigo. Esse negócio, se vocês continuarem do jeito que estão aí, eu vou ter que demorar até o trem pegar. Mas eu preciso que vocês preguem comigo. Tá me entendendo, Nayan? Eu preciso de pelo menos uns 10 crentes pentecostais aqui, ó. Que seja transbordante de alegria, porque eu vou terminar na hora. Glória a Deus, bora. Então, gente, hoje a gente começa uma série de mensagens intitulada de casa em casa. E na noite de hoje eu quero falar sobre a importância da vida em comunidade. A importância de vivermos o estilo de vida de uns aos outros. E rapidamente, feche seus olhos, coloque a mão sobre o peito. Jesus, eu clamo para que sejam iluminados os olhos dos nossos corações, e nos seja concedido espírito de revelação, espírito de sabedoria, Pai, a fim de que saiamos aqui nessa noite, não como negligentes ouvintes, mas operosos praticantes da Tua Palavra. E é por isso que te pedimos, traduz as verdades ditas de forma natural em verdades reveladas, e glorifica o Teu nome, em o nome de Jesus. Então eu quero falar sobre a importância da vida em comunidade. E em caráter introdutório, pode parecer que as colocações iniciais sejam por demais simplistas. Mas é importante que haja um entendimento que para que nós chegássemos aqui, um longo trajeto, um longo percurso, teve que ser desenvolvido, percorrido, trilhado. E eu gostaria de fazer uma pergunta retórica. Para você, o que é a igreja? Quando você responde sobre a fé que você professa, sobre a sua religião, sobre como você ocupa grande parte da sua agenda, talvez alguém tenha te perguntado o que você iria fazer hoje à noite, e possivelmente a sua resposta foi: eu vou para a igreja. E a minha pergunta é: o que é a igreja? Será que a igreja é esse prédio? Será que a igreja é o CNPJ, a inscrição estadual que nós temos, que regulamenta o ajuntamento de pessoas em um mesmo lugar? Será que quando você descreve sobre as nossas características como comunidade, você diz que nós somos uma igreja moderna, jovem? O que você quer dizer com isso? As igrejas conservadoras seriam aquelas que têm prédios com arquitetura mais antiga, que têm cruzes no alto dos seus edifícios. E as igrejas modernas, por sua vez, seriam aquelas que utilizam de mais aparatos tecnológicos. Será que as igrejas bem-sucedidas são aquelas que têm milhares de membros, abastança de recursos financeiros, e por sua vez aquelas que são menores, que possuem uma quantidade menor de membros, não têm sido efetivas no que se propõe fazer?
A nossa geração, eu não sei se você percebe, mas vive um período de transição. Eu faço parte de um networking de pastores, e eu nunca vi como nos dias de hoje. Concluo isso não apenas a partir da minha experiência, mas em conversa com pastores, líderes religiosos mais velhos do que eu, e nunca se falou tanto em transição ministerial, em revitalização da igreja como nos dias de hoje. Quando a gente fala de reforma, de revitalização, quando a gente fala que nós precisamos nos reinventar, aperfeiçoar, a gente estaria falando de quê? Quando a gente fala de revitalização, será que para que revitalizássemos a nossa forma de ser igreja, a gente estaria falando de melhorar o nosso sistema de som? Será que a gente estaria falando sobre comprar metros de painel de LED? Será que a gente estaria falando sobre exercer melhor e maior posicionamento nas redes sociais? Será que para aperfeiçoar a nossa forma de ser igreja, bastaria chamarmos pessoas famosas que possuem grande audiência nas redes sociais? Será que bastaria a gente criar novos ministérios para que nos ocupássemos mais e a nossa atuação fosse mais abrangente ou eficaz? E eu concluo que, embora grande parte das coisas que eu tenha dito aqui sejam legítimas e necessárias, a igreja precisa continuar a aparecer e existir, mesmo que nenhuma delas apareça. Porque a igreja não são essas coisas. A igreja somos nós, amando a Deus, como consequência do fato de termos sido amados por Ele, e servindo uns aos outros. Deixa eu te falar algo que talvez vai desconstruir muito do que se aprendeu. Você sozinho não é a igreja. O Nayan de forma individual, o Paulo de forma individual, o Gabriel de forma individual, não são a igreja. A igreja somos nós. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 3, versículo 16: não sabeis que que o ajuntamento dos santos constitui, forma, revela, vocês são o santuário de Deus, e que Deus habita no meio de vocês? Em Mateus capítulo 18, versículo 20, Jesus vai falar: porque se dois ou mais estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei presente entre eles. De forma individual, eu e você somos um componente, um elemento, uma peça de um grande mosaico, e somente quando essas peças se ajuntam, é que elas formam e revelam a imagem desse mosaico. A igreja é esse grande mosaico. Mas em Mateus capítulo 18, versículo 20, a gente aprende algo muito interessante. Porque Israel, os judeus, estavam sendo governados pelos romanos, e Jesus utiliza do aspecto cultural para dialogar com as pessoas, com vista existir,
ou poder propiciar maiores condições da compreensão do que ele queria dizer. Preste atenção, todas as vezes que o governo romano enviava alguém em uma missão oficial, por exemplo, os romanos tinham por intenção estabelecer governo na Europa, na reunião de sondagem da terra, de visita da terra, de diálogo com os governadores, para que a missão fosse considerada oficial, era necessário que pelo menos 2 ou 3 fossem enviados nessa comitiva. E os romanos chamavam o envio dessa comitiva de conventos, porque a palavra só era validada diante de 1 ou 2 testemunhas, corroborando com aquilo que o autor de Hebreus diz, que na presença de 2 ou mais testemunhas uma palavra seria validada. Então deixa eu te dizer algo, é quando nós estamos juntos, que nós somos a expressão plena daquele que é a cabeça, Cristo Jesus. E por que tudo isso importa? Porque se eu e você identificarmos o propósito da igreja, nós não iremos apenas apontar os nossos olhos, mas também dedicar os nossos esforços para que essa missão seja exitosa. A Escritura diz, só um instante, alguém tem uma power bank para me emprestar? Se alguém tiver uma power bank aí, uma bateria portátil. O apóstolo Paulo vai falar em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para prestarmos conta do bem ou do mal que nós praticamos por intermédio do corpo. Um dia todos nós vamos estar diante de Cristo, para apresentar as nossas obras. E deixa eu fazer uma ilustração para você entender, e para que o raciocínio se torne cada vez mais claro. A gente está falando sobre a importância, sobre o porquê de viver em comunidade. Suponhamos que o governador tivesse nos visitado na noite de hoje, e o governador do estado de Goiás tivesse virado para você, Júnior, e falado assim: Júnior, gostei demais de você, me identifiquei quando você cantava, quero jantar essa semana lá na sua casa. E aí te dá uma suadeira, taquicardia, porque eu não sei, talvez você nunca tenha recebido alguém tão renomado quanto o governador. E aí você pensa: gente, o que eu vou fazer para esse cara comer? Tem que ter entrada, prato principal e sobremesa. E aí você pensa, fala: rapaz, nós somos do Goiás, ele é governador do estado de Goiás, melhor coisa para eu fazer aqui é arroz com piqui. Glória a Deus por isso. Então vou fazer o seguinte, vou servir piqui no prato principal, e na sobremesa eu vou servir para ele um doce de leite, comida tipicamente goiana. E aí você está lá, pede para alguém te ajudar, serve o piqui, o arroz com piqui, mas o governador só cisca no prato, coloca o piqui de lado. Na hora de comer o doce de leite, ele dá uma desculpa, e no frigir dos ovos não consome. Você fica intrigado: será que eu falei alguma coisa errada? Será que ele está grilado comigo? E aí você de repente vira para o assessor e pergunta: cara, me fala uma coisa, por que ele não comeu? Falou: Júnior, me perdoa, esqueci de te dizer, o governador não gosta de piqui. E como se não bastasse, ele é alérgico a doce de leite.
Você fala, cara, que gafe, melhor seria que eu tivesse perguntado antes. Gastei um dinheirão, fiquei preocupado, apliquei meus esforços e no frigir dos ovos, nessa única oportunidade, cometi uma gafe. O que isso tem a ver conosco? Não adianta nada eu e você vivermos uma vida correndo atrás do vento e não fazendo a vontade de Deus. Não adianta nada eu e você supostamente estarmos aqui na igreja, edificando a igreja, achando que essa terminologia significa algo, quando na verdade a sua aplicação prática aponta para uma direção completamente oposta. Não adianta nada eu e você acharmos que estamos aplicando os nossos esforços sem nada valer. É aquele exemplo do bolo de chocolate. Eu vou preparar um bolo para Deus, e como eu gosto de chocolate, Deus deve gostar de chocolate. Acabam-se os seus dias, você entrega para Deus um bolo de chocolate. Está aqui, Deus, o bolo de chocolate. Deus vira para você e fala, muito bom, Nayan. Foi até legal, mas eu gosto mesmo é de morango. E podia ter sido lá da Mariana Perdomo. Tem muita gente que quando chega aqui, fala para mim assim, pastor, eu amei a Dínamos. As pessoas que nos visitaram do meio do ano para cá, são testemunhas, que a gente tem um líder de acolhimento que tem desempenhado um excelente trabalho, que é o Gessé. Então o Gessé, sempre que a gente recebe o número dos nossos visitantes, ele envia uma mensagem, e algumas pessoas respondem assim, Gessé, amei o culto, como que eu faço para me conectar? Mas a segunda dúvida é a seguinte, pastor, amei a Dínamos, e esses dias eu recebi uma pergunta pelo Instagram, como que eu vou ser discipulado aqui? Pastor, eu amei a Dínamos, eu tenho muitos talentos, muitos dons, eu quero colocá-los à disposição do reino. Qual que é o caminho que eu tenho que percorrer? Deixa eu ser honesto com vocês. O nosso encargo não é só produzir uma boa reunião de domingo. O nosso desejo é ser igreja de verdade. É viver vida na vida. Um estilo de vida de uns aos outros. Aqui na reunião pública, você não vai conseguir realmente se conectar. É por esse motivo que nós trabalhamos com pequenos grupos. É por esse motivo que acontecem os discipulados de casais. É por esse motivo que acontecem os chás de mulheres. É por esse motivo que acontecem as reuniões de GC. Deixa eu te dizer, o significado da terminologia. GC não é grupo de churrasco, não. É grupo de conexão. E o que significa grupo de conexão? Essas reuniões acontecem para que nós nos conectemos a Deus. Nas nossas reuniões de pequeno grupo, intituladas de GCs, nós acreditamos que uma escada liga os céus à terra e os anjos de Deus sobem e descem naquele lugar. Mas em segundo lugar, são grupos de conexão que nos conectam uns aos outros. Que nós vivemos vida na vida. Aqui realmente é impossível que isso aconteça. E deixa eu realizar algumas quebras de objeções aqui. Há uns 3 anos atrás, quando a gente estava começando a Dínamos, nós éramos apenas 16 irmãos, não tínhamos uma placa de igreja. Estava até comentando com o Gabriel essa semana, falando tanto que era gostoso, que a gente tinha maior liberdade, estar junto. A gente estava ali vivendo vida na vida. Eu sentei com 2 pastores em Goiânia, eles me chamaram para um café. E a gente estava falando sobre isso. E um deles
virou para mim e falou: cara, você veio de uma igreja que supervalorizou as células, e eu quero dizer para você que eu tenho ranço de célula. E eu falei: é mesmo? Por quê? Porque as células são apenas uma estratégia de crescimento. Eu confesso para vocês que eu ainda sou um pouco politicamente correto. Não falei nada, deixei de lado, não queria arrumar intriga, mas fiquei matutando naquilo, digerindo aquilo. Eu estava pensando, se as células são uma estratégia de crescimento, no mínimo a gente deveria dar uma salva de palmas para as células. Sabe por quê? Porque é por causa delas que nós estamos aqui hoje. Se foi uma estratégia de crescimento, ela deu muito certo. Eu não estou falando dos reveses que acontecem no meio do processo. Eu também não estou sendo ignorante quanto a isso. Mas se era apenas uma estratégia de crescimento, deu certo. Mas é muito mais do que isso. Deixa eu te falar algo. A igreja primitiva viveu em pequenos grupos. Os anabatistas viveram em pequenos grupos. Os clubes de santidade liderados por John Wesley aconteciam em pequenos formatos. Os reformadores praticaram, não diminui o volume do som, não, aumenta um pouquinho, caiu? Viver em pequeno grupo. E nós também, de forma majoritária, vivemos em pequenos grupos, e nós estamos aqui por causa disso. E dando sequência a essa mensagem, eu quero ler um texto da palavra de Deus para que a Bíblia explique a Bíblia. Talvez você está nos visitando pela primeira vez, e eu vou te explicar como é que a gente prega a palavra aqui. Em primeiro lugar, a gente lê a Bíblia. Em segundo lugar, a gente explica a Bíblia. E em terceiro lugar, a gente aplica a Bíblia. Porque a Bíblia é suficiente em si mesma, amém? Então nós vamos ler Atos 2, do 42 ao 46. Atos capítulo 2, do 42 ao 46. E se possível, projeta para mim, Diogo, por gentileza. E a escritura diz assim, na revista atualizada: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A primeira coisa que a gente pode aprender aqui é o que está contido no versículo 44. Coloca, por gentileza, o versículo 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E o que eu entendo por esse tinham tudo em comum? Que os pequenos grupos, a vida em comunidade, são uma oportunidade para que os santos se desenvolvam. É um lugar para o desenvolvimento dos santos. O apóstolo Paulo vai falar em Efésios capítulo 4, e ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas e mestres. Com qual finalidade? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, ao desenvolvimento da obra do ministério, para que não sejam mais como meninos agitados de um lado para o outro, movidos por todo vento de doutrina, mas seguindo a verdade em amor, cresçam em tudo naquele que é a cabeça,
a qual é Cristo Jesus, o qual todo o corpo bem ajustado, com auxílio de todas as juntas, cresce como o santuário de Deus. Eles tinham tudo em comum, mostrando que o corpo não tem disfuncionalidade, mostrando que existe sintonia, sinergia entre os membros, mostrando que os membros do corpo estão conectados àquele que é a cabeça, que estão sujeitos ao comando da cabeça. Deixa eu te dizer algo. Uma das pautas da reforma protestante, que teve o seu ponto alto no dia 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero fixa as 95 teses na igreja de Wittenberg, foi o sacerdócio universal dos cristãos. Preste atenção, naquela ocasião, historicamente falando, existia uma supervalorização da figura do Papa, que era considerado o primus inter pares. O que significa? O primeiro entre os iguais. Então, em outras palavras, eles não são iguais coisa nenhuma, porque tem alguém que está acima dos iguais. E a figura do Papa nada mais é do que uma interpretação equivocada do que está escrito em Mateus capítulo 16. Em Mateus capítulo 16, Jesus está ali num diálogo em Cesareia de Filipe, e eles estão falando o seguinte: quem que o povo fala que eu sou? Então eles dizem, uns falam que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, e Jesus faz uma pergunta fatídica: e vocês? O povo está falando que eu sou Elias, ou Jeremias, ou algum dos profetas, mas vocês que estão aqui comigo, quem que vocês acham que eu sou? Levantando-se Simão Pedro, ele exclama dizendo: tu és o Cristo, filho de Deus vivo. E aí Jesus vira para Pedro e fala: bem-aventurado é Simão Barjona, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Eu te digo que de agora em diante você não é mais Simão, você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Qual que é o equívoco? A igreja romana acredita que a pedra sobre a qual Jesus estava falando era Pedro, enquanto na verdade a pedra sobre a qual nós acreditamos que ele estava falando era a revelação de que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo. Nós acreditamos que as portas do inferno não vão prevalecer porque existe um primeiro entre os iguais, mas as portas do inferno não vão prevalecer porque Cristo é o cabeça da igreja. Vocês estão me entendendo? E se Cristo é o cabeça, já não existe a necessidade de um entendimento clerical, de que apenas uma alta casta do sistema religioso tem acesso a Deus. Pelo contrário, quando Cristo ressuscita dentre os mortos, aquele véu do Santo dos Santos, que carecia, que precisava de 30 homens para carregá-lo, é rasgado do alto a baixo, para mostrar que o próprio Deus rasgou o véu do santuário, para que hoje todos nós, de uma vez por todas e de uma vez para sempre, tivéssemos acesso a Deus. Quais são os problemas que se desdobram? Quando Constantino, em 300 e alguma coisa, quando Constantino assume o governo do Império Romano, ele estabelece o cristianismo como religião oficial do Estado. E uma das coisas que Constantino faz é a seguinte: vamos ceder espaço de terra para a igreja, para que ela não precise mais passar por esse desconforto de se reunir nas casas. Vamos trazer publicidade para isso. Não tinha nada de errado, mas a igreja que estava nas casas, ela entra para os templos, e dali até então ela começa a retroceder. Até o ano 200, a igreja ganhou quase que o mundo inteiro
Mas a partir do momento que ela se fecha nos prédios, ela começa a retroceder. Qual que é o nosso grande problema? Esses dias eu estava falando sobre uma pauta com um time de liderança que caminha mais próximo de mim, e a gente estava falando sobre neuroplasticidade. E o que é a neuroplasticidade? É a capacidade do nosso cérebro de se adequar ao ambiente no qual a gente está inserido. E aonde eu quero chegar? A gente aprendeu que igreja é o templo. A gente aprendeu que igreja é esse CNPJ. E a gente vai viver nesse estilo de igreja. O problema de alguns é que a gente, a cada vez mais, ao invés de nos aproximarmos do propósito central da igreja, nós fazemos é nos distanciar. Eu vou dizer algo para você. Eu vou te dizer onde eu quero chegar. É impossível que eu e você vivamos a vida da igreja sem que estejamos amalgamados uns aos outros. Sem que nós estejamos nos relacionando com o próximo, sem que nós estejamos vivendo cotidianamente. Eu estou falando, a igreja é um lugar de desenvolvimento dos santos. E aonde eu quero chegar? Deixa eu te contar uma história. Há um tempo atrás, uma pessoa estava me contando o seguinte, que um pai vê seu filho consumindo pornografia. Isso começa a se tornar uma prática recorrente. E aí o pai num belo dia falou: isso mesmo, meu filho, pode continuar assistindo, porque você é homem mesmo. Eu entendi o que o pai estava querendo dizer. Essa é uma das formas de outra palavra que ele estava dizendo: você é viril, você é macho. Me perdoa a expressão, homem tem que ver mulher pelada. Eu entendi o que o pai estava querendo dizer. Mas embora entendendo, eu quero dizer que eu discordo completamente dessa colocação do pai. Prossigo no desenvolvimento do raciocínio. Tem gente que ultimamente vem trazer à mesa muitos assuntos que são bonitos, são intelectuais, são modernos, são muito legais. Só tem um problema: não são bíblicos. Vou dar continuidade ao raciocínio. Martinho Lutero disse o seguinte: rejeite tudo que não se enquadra na Escritura, mesmo que esse tudo faça chover milagres todos os dias dos céus. Onde eu estou querendo dizer? A vida em comunidade é esse lugar de desenvolvimento, de proteção, de cuidado, onde você é amparado, onde eu e você podemos viver num ambiente de vulnerabilidade. Foi num pequeno grupo que hoje eu estou aqui e nem todos receberam a mesma vocação de serem pastores, apóstolos, enfim. Mas foi num pequeno grupo que eu recebi a primeira oportunidade de fluir uma palavra de conhecimento. Eu me lembro como se fosse hoje. A gente estava na reunião, a minha célula se reunia numa boca de fumo, lá na Vila Lobó. Estava lá. E aí de repente uma amiga minha num belo dia manda uma mensagem: Rodrigo, eu fiquei sabendo que você virou crente, é verdade? Eu falei: é verdade. E achei que ela ia fazer chacota de mim, mas de repente ela falou: eu posso visitar a reunião da célula, o culto e levar uma prima? Eu falei: pode. A prima dela estava desviada, eu nem sabia. Eu tinha me reconciliado com o corpo fazia o quê? 3 meses, 2 meses. Estou lá cantando aqueles corinhos bonitos. De repente, e não é assim sempre, eu senti como se fosse um clarão em cima da prima da menina. Eu falei: meu Deus do céu, eu estou vendo coisa. E eu senti o Espírito entregando uma palavra específica para ela. E na hora eu virei para ela e falei: fulana de tal, assim, 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 assim. E eu fiquei esperando a reação. Quando é fé, como diz o goiano, a minha
dobra no chão e começa a chorar. Falou, tudo que você falou é o que eu estou vivendo. Na outra semana, sou crente que ia para o monte orar. Estava indo para o monte, e eu e um amigo, quando passávamos no caminho de costume, vimos um cara deitado no banco, um morador de rua, no banco do ponto de ônibus. E eu senti o Espírito falando, vai lá orar por aquele cara. E eu falei, eu não vou orar por aquele cara, porque se eu deve estar endemoniado, olha eu presunçoso, né? Vou expulsar o demônio, vai vir 7 piores. Nós oramos para aquele cara, ele falou, cara, vocês oraram por mim, essa oração poderosa, rapaz, até sarei da pinga. Numa outra ocasião, a gente estava orando lá perto da Praça da Bíblia, quando uma pessoa na rua, e eu e um amigo falamos, vamos parar e orar por essa pessoa. Quando eu abri a janela do carro, eu falei, posso orar por você? Ela, não falava, não ouvia. E aí a gente apontou para ela, tá, né? Não fala em Libras. E ela foi very good. Fomos orar por ela. Ela não foi curada. Mas sabe o que aconteceu? Enquanto a gente orava, ela começava a gritar. Sabe? O time de adoração pode vir, deixa eu falar, qual que é o problema de muito crente? Porque tem muito crente que é galinha de granja. E precisava ser galinha caipira. Qual que é o problema do crente de granja? É que se ele ciscar fora do prédio da igreja, ele quebra a pata. Porque ele não está pronto para a vida real. Tem crente que é como eu estava falando aqui, a única coisa que ele consome de cristianismo é no domingo. Então a cada vez mais nós precisamos de uma atração, de uma palavra, de um convidado novo. E a gente edifica um estilo de igreja que só entra gente e sai gente. Mas infelizmente isso não é real. Deixa eu falar o que está acontecendo comigo nesses dias. Eu estava vendo esses dias, na verdade hoje, o Paulo, a Jéssica, o Iarda, eles estavam preparando o quarto para a chegada dos babies. Então eles estavam pintando, arrumando o piso e tal. Quem aqui já teve um filho? Levanta a mão para eu te ver. Quando o filho está chegando é desse jeito, o coração vai sendo tomado de expectativa, de intensidade. E aonde eu quero chegar conosco não pode, não deve ser diferente. Eu acredito que Deus tem algo poderoso para fazer nessa igreja local. E é hora de eu e vocês nos prepararmos para a chegada daquilo que Deus quer fazer. Mas em segundo lugar, os pequenos grupos. A vida em comunidade é necessária, porque é lá que se pratica o discipulado. Você quer ser discipulado? Você precisa estar em um dos nossos GCs. Você precisa estar inserido num pequeno grupo. Você precisa viver em comunidade. O que significa discipulado? Significa transmissão de vida. Como é que Jesus praticava discipulado? Sob a referência de Aristóteles, que implementou um método no ano 348, intitulado de paripatético, que é um estilo de discipulado itinerante. Eu discipulo enquanto eu ando pelo caminho, eu discipulo enquanto eu convivo. A Escritura fala que Jesus estava na casa da sogra de Pedro, que Jesus estava pescando com os apóstolos, eles comiam juntos, viviam juntos. Aonde eu quero chegar? Eu quero te fazer uma pergunta. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Você é pai só quando você está lá na sua casa? Onde você é pai? Você é pai em todo lugar. Você é pai enquanto você está trabalhando, porque você está trabalhando para suprir seus filhos. Você é pai enquanto você está aqui. Se seu filho fica doente, você não fica aqui fingindo que nada está acontecendo, porque você está na reunião da igreja. Seu filho chora, você se mobiliza para isso. Para com o discipulado não é diferente.
Tem gente que acha que discipulado é um programa, mas discipulado é um estilo de vida. O discipulado acontece de forma cotidiana. Gente, tem um irmão nosso que está lá em Londres, o Marcos e a Sâmila. Marcos, se você assistir isso depois, eu quero que você saiba que eu estou falando, que eu te amo. Mas deixa eu falar algo. O Marcos foi um dos primeiros irmãos que eu tive a oportunidade de discipular em Cristo. Ele não é meu discípulo, porque eu não discipulo alguém para mim. Eu discipulo essas pessoas para Cristo, como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sejam meus imitadores, como eu estou imitando a Cristo. Então, embora eu seja o veículo, a pessoa que tem que ser modelada, formatada, conformada nesse indivíduo não sou eu, mas é Cristo. E eu me lembro que o Marcos sempre foi um cara intenso, disciplinado, mas não foi sempre assim. Eu me lembro que teve uma ocasião que o Marcos foi para uma festa junina. E eu fiquei sabendo que o Marcos foi para a festa junina. Sabe o que eu fiz? Eu coloquei o resto dos irmãos que eram da célula dentro do carro. Eu falei, gente, nós vamos buscar o Marcos lá agora. E naquela época eu usava cinto, hoje eu não gosto de usar tanto cinto. Na hora que eu vi o Marcos estava lá dançando. Ela só pensa em namorar. Eu só fiz assim, ó. Na hora que ele veio aproximando, eu era doido, vocês não precisam fazer isso, tirei o cinto. Passa para dentro do carro agora. Eu fiz isso, irmãos. É verdade. Passa para o carro agora. Eu não bati, mas intimidei. Eu sei que eu não fiz da forma mais correta, mas hoje ele está aí para a glória de Deus. O discipulado acontece de forma relacional. Deixa eu te dizer hoje a maior parte das pessoas que firmam, que permanecem em Cristo, são pessoas que são evangelizadas e discipuladas a nível pessoal. Eu sei que antigamente a gente estava acostumado a fazer cruzadas e milhares vinham à frente, como Billy Graham, como outros evangelistas. Mas os estudos mostram que quase 85% das pessoas que permanecem em Cristo permanecem por um vínculo pessoal. Porque os principais gatilhos da nossa geração são falta de propósito e significado e um desejo intenso de pertencerem a algo. E é por isso que nós falamos, ser igreja não é ter um lugar para frequentar, ser igreja é ter uma família para pertencer. Deixa eu te dizer, os nossos pequenos grupos são lugar de cuidado, de apacentamento. A gente usa a terminologia líderes, mas a verdade é que parte dos irmãos nem são pastoreados por mim, são pastoreados pelos apacentadores dos nossos pequenos grupos. São eles que na maioria tiram o carrapicho e passa a escova e dá o vermífugo. Eles fazem o maior trabalho. Comigo não foi diferente. Eu quero te convidar para esse lugar de discipulado. Não só para um lugar de desenvolvimento, um lugar de discipulado, mas por fim, para eu terminar na hora. No meu relógio aqui, 8h54. Eu vou falar aqui e vou fazer o apelo. Vou nem pedir para ficar de pé para não gastar tempo. Mas deixa eu te dizer, é nesse lugar que eu e você precisamos estar. Eu não sei se você sabe, mas quando 3 pessoas estão conversando, são estabelecidos 9 canais de comunicação. Eu falo com a Rose fala com o Rinaldo. Não, eu falo com o Rinaldo, falo com a Rose fala comigo, fala com o Rinaldo, tarará. Mas quando 15 pessoas estão convivendo, são estabelecidos 210 canais de comunicação. As nossas reuniões aqui contam com uma média de 300 pessoas por domingo. Sabe quantos canais de comunicação são possíveis aqui nessa reunião? Quase 90 mil canais de comunicação. O que isso quer dizer? Que muito provavelmente
Você não vai ser discipulado se você visitar apenas a reunião pública da igreja. Você não vai ser desenvolvido se você estiver visitando apenas essa reunião. Você não vai ser discipulado se você estiver visitando apenas essa reunião. Me perdoe, mas tem muita coisa sendo praticada aí fora, onde poucas delas estão voltadas ou preocupadas em realmente ser igreja. A nossa ênfase aqui não é ênfase sensorial. Nós queremos trazer uma ênfase pedagógica. Nós queremos crescer no entendimento da vontade de Deus. Nós queremos progredir no entendimento da vontade de Deus. E eu conto uma história para concluir com ela. Embora a gente ache que o que faz com que sejamos igreja seja a música, embora muitos achem, porque aprenderam ao longo da vida, que o que faz a gente ser igreja é ter um CNPJ, embora muitos achem que o que nos faz ser igreja é ter uma página nas redes sociais, ou inúmeros outros conceitos, se 2 ou mais estiverem reunidos no nome de Jesus, nós estamos sendo igreja naquele lugar. Antigamente a gente usava a terminologia célula. E o que é interessante? Que a célula é uma das menores partículas existentes do corpo humano. E mesmo uma célula, sendo uma pequena partícula existente do corpo humano, nessa pequena célula, toda a carga genética do corpo está contida naquele lugar. Toda a carga genética. Nos nossos pequenos grupos, cada apacentador leva a nossa carga genética. Nos nossos pequenos grupos, nós não pregamos outra palavra, nós compartilhamos o que é compartilhado no culto. Nós estamos em alinhamento quanto ao que é ensinado. Nós estamos aqui incentivando um ao outro em amor. E nós acreditamos que essa é a ferramenta por meio da qual os santos vão ser desenvolvidos. O discipulado vai acontecer e o nome do Senhor vai ser glorificado. Deixa eu te contar uma história e eu concluo. Eu me lembro que há algum tempo atrás, eu e minha irmã ainda éramos solteiros, e a minha irmã também liderava uma célula. E ela estava brincando de cidade dorme, lá na sala de reuniões do prédio dos meus pais, e estava todo mundo lá. E de repente, na cidade dorme, você tem que piscar e a pessoa morre, não é verdade? Então ela estava lá, piscou para uma, morreu, piscou para outra, morreu. Era uma reunião de célula. De repente ela pisca para uma menina. O que acontece? A menina manifesta um espírito maligno lá, na célula, jogando cidade dorme. O que eles fizeram na hora? Falou, tem algo espiritual acontecendo nesse lugar. Nós não vamos aqui expor, nós vamos guardar, vamos orar pela vida dela, porque ela vai ser liberta. Elas oraram por aquela pessoa, ela foi liberta daquele dia e permaneceu até os dias de hoje. Sabe por quê? Porque pode parecer pequeno, mas dentro desse pequeno, toda a carga genética da igreja está lá. É a expressão exata de Deus. Eu quero encerrar falando, esse vai ser um tempo que nós vamos valorizar viver em comunidade, que os santos dessa comunidade vão ser desenvolvidos, que os santos dessa comunidade vão ser discipulados, que nós vamos crescer em tudo, naquele que é a cabeça, que é Cristo Jesus, que não vamos ser levados de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina, mas seguindo a verdade em amor, nós vamos manifestar a glória de Deus. E eu quero te convidar aí sentado no seu lugar, a fechar os seus olhos.